Agora, vamos entrar na super quarta. Qual a tua análise sobre o que foi decidido pelo Fed, né? Aí tem pouca surpresa, mas eu queria te ouvir sobre os votos divergentes. A gente até conversou na redação sobre isso. Foi a Marcela que tirou minha dúvida sobre esse negócio. O voto divergente sinaliza o quê? Será que em setembro, de fato, vem uma queda do juro americano? Qual o cenário que você está trazendo para os clientes da Lifetime? Bom, a decisão do Fed não trouxe muita surpresa, né? Ninguém esperava nada além de uma manutenção de juros, porque o Fed está ali com uma nuvem muito grande em relação ao que ele precisa ver. A gente não sabe como é que vai ser o crescimento da economia no segundo semestre, a gente não sabe como vai ser a inflação, porque a gente não sabe nem qual vai ser de fato o equilíbrio das tarifas, né? Existe muito vai e volta ali do governo americano. Diante disso, o Fed ele fez poucas mudanças também no que a gente chama de comunicado, né, no documento que ele divulga a decisão para o mercado, mas ele trouxe duas questões importantes. Em primeiro lugar, ele está vendo alguma desaceleração da economia, mas a economia continua forte e ele destaca ali a força do mercado de trabalho. E aí vale lembrar que essa semana a gente tem a super quarta, mas a gente tem uma super semana, porque na sexta-feira a gente tem dados também de mercado de trabalho americano. E ele também destacou o aumento das incertezas. Então, é difícil mudar o curso dos juros nesse cenário. Com relação às divergências, esses dois membros do FONC que votaram ali diferente para um corte de juros, eles já tinham sinalizado isso nos discursos que eles tinham feito. Então, não foi surpresa para o mercado. E também ainda não indica de forma assim, contundente que vai haver um corte em setembro. A gente não sabe se todos esses 9 que votaram a favor de manter os juros vão mudar os seus votos. Até porque, de agora até setembro, a gente tem muito tempo. Nesse ano que a gente está vivendo, 40 dias é um tempo muito longo, porque muita coisa pode acontecer. Mas se as coisas estiverem como estão agora, provavelmente o Fed não vai ter espaço para cortar juros ainda, porque provavelmente a gente vai ver ainda um repique nos dados de inflação. E aí, nesse cenário, o corte poderia acontecer quando? E aí a tua leitura é muito interessante porque está dependendo dos dados, né, essa coisa data dependent, pode atrasar o movimento, mas quando ele vem para valer. Esse tipo de leitura cabe nessa situação, do tipo, olha, o Fed pode até ser mais comedido na hora de tirar a tesoura ali da gaveta para começar o corte, mas quando o corte vier, ele vai vir para valer de uma maneira mais consistente. Cabe esta possibilidade nesse cenário? Possível mas não acho ainda que seja muito provável, porque dado que o Fed adia o corte de juros, né, de setembro, um pouco mais para frente, ele vai fazer isso porque ele tem ainda muita incerteza. E se isso for o caso, ele vai ter que ser parcimonioso na hora de cortar os juros. É muito comum nos Estados Unidos eles fazerem um corte, depois uma pausa, depois um corte, depois uma pausa. Provavelmente é esse o caminho que ele vai seguir. Até porque ele já cortou boa parte dos juros no ano passado. Então, esse ciclo de corte, ainda que seja muito longo, né, interrompido por uma pausa bastante extensa, esse ciclo de corte começou no ano passado. E vale lembrar que o Fed, quando a gente fala de dependência de dados, ele tem 2 mandatos, ele tem duplo mandato. Ele precisa olhar a inflação e atividade econômica. Então, são muitas variáveis que vão ali, né, dizer para o Fed se é hora de começar a cortar ou não. E por isso, mais uma vez, acredito que ele vai fazer isso com muito cuidado, com muita parcimônia, para não ter um repique nos dados de inflação. E aí poderia vir quando esse corte? Provavelmente vai ficar ali mais para perto de dezembro, porque aí é quando a gente vai ter tido, se tudo se mantiver como está agora, né, o pico da inflação, né, do efeito das tarifas sobre a inflação, e também a gente vai saber exatamente a extensão dessas incertezas sobre a economia americana. Então, quando ele tiver à mão todos esses números e conseguir olhar exatamente qual é a temperatura da economia americana, ele vai conseguir começar a cortar os juros.
Agora, vale lembrar que a gente está aqui falando, né, provavelmente não vai cortar em setembro, mas se essas incertezas diminuírem e, por exemplo, houver algum recuo do governo americano, tirando parte das tarifas, aí sim a gente pode ter um espaço para que esse corte de juros seja adiantado, né? A dependência de dados está para adiar ou para manter em setembro, mas a probabilidade maior, por enquanto, é de esperar um pouco mais para fazer isso com um pouco mais de forma mais cuidadosa. E, Marcela, hoje é super quarta, e se é super, também tem decisão desse lado do Equador. E aí, no Brasil, qual a tua expectativa para o que vai acontecer daqui a pouco mais de meia hora? É um Copom com pouca emoção, dá para dizer assim? Dá para dizer que é com pouca emoção por duas questões, né? Em primeiro lugar, na última reunião do Copom, ele indicou que chegou no teto ali do ciclo de alta de juros e vai manter os juros nesse patamar por bastante tempo. Então, o próprio Copom já conseguiu direcionar o mercado em relação a esse próximo passo. E como a gente ainda não espera que o ciclo de queda comece na próxima reunião, provavelmente ele vai dizer novamente, né, vou manter os juros na próxima ou nas próximas reuniões. Então, por conta disso, já seria um Copom sem emoção. Além disso, os efeitos das tarifas sobre a economia brasileira ainda estão bastante limitados, né? A gente teve, sim, algum efeito ali do dólar, que voltou um pouco, mas não teve nenhum tipo de overshooting, nada parecido, por exemplo, com o que a gente viu no final do ano passado, quando a confiança em relação à nossa economia estava muito ruim. Então, isso faz com que o Copom tenha ali um pouco mais de tranquilidade do que, por exemplo, o Banco Central americano. Não deve haver nenhuma novidade por conta disso. E você espera alguma indicação sobre o início do movimento de corte aqui no Brasil? Porque nos últimos dias parte do mercado começou ali a se posicionar para um corte talvez em dezembro. Você concorda com essa hipótese? Será que vem algum sinal sobre... Você espera algum sinal no comunicado de hoje sobre isso? Ainda não dá para esperar nenhum sinal de que vai começar a cortar em setembro, né? O Banco Central brasileiro ainda não tem como afirmar isso de uma forma contundente. Com relação à probabilidade desse corte vir ali em dezembro, a gente tem que lembrar do porquê que o mercado se posicionou dessa forma. A inflação está mais bem comportada, ela chegou a bater 5,5% em abril e agora está perto de 5,30%. Mas o que trouxe a inflação para baixo? Principalmente o câmbio. Foram os preços de alimento e os preços de bens industriais. Agora, quando a gente olha os preços de serviços, que são uma grande preocupação do Banco Central brasileiro, eles continuam ainda num patamar muito elevado. Então, a gente tem ali o mercado de trabalho muito aquecido, que mantém esses preços ali muito acima da meta. Vão ser esses preços que vão ditar para o Banco Central se é hora de começar a cortar ou não, né? Porque o câmbio fez parte do trabalho, mas o resto tem que ser feito via alguma, a economia ficar um pouco mais desinchada. Então, a gente vai ter que olhar esses dados. Pelo que a gente tem visto, o mercado de trabalho continua muito forte ainda. Então, provavelmente, esse corte vai ficar também um pouco mais para o ano que vem. Seja porque a nossa economia continua muito acelerada, né, pressionando os preços, a tal da inflação de demanda, seja porque esse adiamento nos cortes lá nos Estados Unidos também acaba tirando um pouco de espaço para o nosso Banco Central começar esse novo ciclo. E aí você traz um ponto super interessante, Marcela, porque vários economistas que acompanham macro têm dito que, na margem, vários indicadores daqueles de alta frequência têm começado a mostrar alguma acomodação na atividade. Isso não necessariamente se aplica ainda aos serviços, né? É um segmento que tem tido uma dinâmica diferente. O que dá para falar nesse setor da economia que é tão grande, tão importante no PIB e que, nos últimos tempos, tem tirado o sono do Banco Central? Quando a gente olha a economia, os setores, né, a gente vê uma trajetória bem diferente, por exemplo, da indústria, que tem perdido força, versus o setor de serviços, que continua num patamar bastante elevado. É verdade que a economia vem perdendo força, a gente vê os dados já mostrando uma desaceleração, em alguns casos uma desaceleração importante de alguns números, mas o que acontece? Quando a atividade econômica está num patamar muito elevado, a gente diz que o PIB está crescendo acima do potencial, ou seja, existe uma pressão de demanda na economia como um todo.
mesmo que a economia comece a desacelerar, até que esse número chegue num equilíbrio, ele demora um pouco. E provavelmente é isso que vai acontecer no segundo semestre. A gente vai ter uma desaceleração importante da economia, provavelmente a gente vai ter um ano com muita clareza do primeiro semestre forte e um segundo semestre de desaceleração. Mas até que esse número chegue no equilíbrio, ele demora algum tempo. Isso deve acontecer mais para o ano que vem, e aí que o Banco Central pode ter um pouco mais de conforto para começar a baixar os juros sem se preocupar com o repique da inflação. Muito bem, Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime Gestora de Recursos, que até me ajudou na redação ali, a fazer as coisas na redação, e que tem um monte de fã. Thaís Herédia te adora, isso é verdade. Tietou a Marcela aqui. Eu sou fã do pessoal daqui também. Muito bem. Marcela, que bom tê-la aqui. Obrigada, nos estúdios Naka. da CNN. Você é sempre convidada. Vamos te trazer mais aqui. Obrigada. Você fala super bem, super didática e Obrigada. clara. Obrigado pela presença aqui, Marcela. Obrigada pelo convite, Naka. Até logo. Obrigada. Até outro dia que não seja necessariamente super quarto. Exato, um dia mais tranquilo, né? Talvez. Exatamente. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite.